Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberto por água. E mesmo assim, a gente conhece apenas uma pequena porcentagem dos oceanos. E com uma imensidão de água, é normal que as pessoas percam ou encontrem coisas inesperadas no mar. Parte do foguete da missão Apollo 11, vagões de trem, estátuas bizarras e até uma cidade egípcia perdida. Acredite você ou não, todas essas coisas foram encontradas no mar. E é isso que eu mostro para vocês neste vídeo. Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. No dia 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 levou os primeiros homens à Lua. A bordo estavam os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os primeiros a pisar na Lua, e Michael Collins, que não pôde descer porque ficou no módulo de comando. Como todos vocês devem saber, depois do lançamento do foguete, os motores se soltam e caem na Terra. Mas onde é que os motores da Apollo 11 foram parar? Durante muitas décadas, os motores desse foguete ficaram perdidos nas profundezas do Oceano Atlântico. Mas no ano de 2013, o presidente da Amazon, Jeff Bezos, fez muitos esforços para encontrar um dos motores do foguete da missão Apollo 11 e, de fato, acabou encontrando. A expedição conseguiu identificar o motor cerca de 40 anos depois dele afundar no fundo do mar. E levou cerca de 3 semanas para que conseguissem localizar e retirar o objeto do mar. Inicialmente, foram usados sonares para localizar o motor, que estava a cerca de 4 quilômetros no fundo do Oceano Atlântico. Um restaurador que trabalhava na peça encontrou o número 204, o que permite identificá-la como sendo do motor número 5 da Apollo 11. Ao menos segundo o texto publicado no blog da expedição. Enquanto para muitos esse motor não significa nada, para Bezos ele faz parte da nossa história e é uma recordação de um dos maiores feitos da humanidade. Na Itália, existe uma estátua de bronze muito conhecida por mergulhadores. E eu não estou falando de qualquer estátua, não. Se trata de uma enorme estátua de Jesus Cristo, que está submersa desde 1954, no fundo da Baía de San Fruttuoso, a 15 metros de profundidade. O local é onde o pioneiro mergulhador italiano Dario Gonzatti perdeu a vida em 1947. Depois, o escultor italiano Guido Galletti resolveu fazer a estátua de 2,5 metros de altura, que foi colocada no fundo do mar pela Marinha Italiana, com a ajuda de mergulhadores. As mãos do Cristo, dirigidas para a superfície, encontram-se abertas em sinal de paz. No ano de 2003, a estátua foi retirada do fundo do mar para passar por uma restauração e protegê-la da corrosão e dos crustáceos, e especialmente para substituir uma mão que tinha sido quebrada por uma âncora. Ela foi recolocada no local no dia 17 de julho de 2004. A estátua é bastante usada por mergulhadores para homenagear seus entes queridos que deram seus últimos suspiros no mar. Agora imagine estar mergulhando em um lago e, de repente, se deparar com essa estátua assustadora de um tubarão. Há alguns anos, enquanto mergulhadores estavam no lago Neuchâtel, na Suíça, eles acabaram encontrando essa estátua, um tubarão com a boca aberta. O lago é muito famoso entre os mergulhadores europeus, já que é um dos maiores da região. Mas por que essa estátua está embaixo d'água? Até hoje ninguém descobriu. Sabe-se que a escultura foi feita por um artista local, mas ninguém sabe dizer o objetivo de sua obra. Seria para assustar os mergulhadores ou os animais que vivem no lago? Se for isso, eu acho que ele conseguiu alcançar seu objetivo. Sabe aquelas histórias de tesouros perdidos no fundo do mar? Eu sempre sonhei com isso. Pois é.
Por incrível que pareça, algumas delas são verdadeiras. Em 2015, por exemplo, mergulhadores encontraram 2.000 moedas de ouro de 1.000 anos, que constituem o tesouro numismático mais importante já encontrado em Israel. As moedas estavam no fundo do antigo porto de Cesareia, na costa mediterrânea israelense. A descoberta foi feita por acaso por um clube de mergulho, depois que uma tempestade removeu o tesouro do fundo do mar. Inicialmente, os mergulhadores acharam que se tratava de fichas de jogos, mas depois viram que, na verdade, se tratava de um valioso tesouro arqueológico. Muitas das moedas remontam à época de 2 califas fatímidas que reinaram na região no fim do século X ao primeiro terço do século XI. Apesar de ter passado cerca de 1.000 anos no fundo do mar, as moedas estavam em perfeito estado, tanto que elas nem precisaram ser limpas, porque estavam brilhando como ouro. Algumas delas possuem até sinais de mordida, técnica usada para comprovar a qualidade do material. Como essas moedas foram parar no fundo do mar? Bom, arqueólogos acreditam que elas estavam em um naufrágio de um barco que transportava a arrecadação de impostos destinado ao governo central no Egito. Mas também há chances das moedas pertencerem a um rico mercador, cujo barco negociava com os portos mediterrâneos antes de naufragar. Em 1985, o caçador de tesouros Mel Fisher também encontrou um tesouro muito valioso no fundo do mar. Só que esse tesouro era um pouco mais valioso do que o último que eu citei. No caso, Fisher encontrou nada mais, nada menos que 40 toneladas de ouro e prata nos destroços de um navio da coroa espanhola, que havia afundado no ano de 1622, no sul dos Estados Unidos. No tesouro, havia mais de 100.000 moedas de prata e de ouro, cerca de 1.000 lingotes de prata, esmeraldas colombianas, bem como objetos feitos de metais extremamente preciosos. Muitos dos objetos encontrados foram leiloados em 2015 em Nova York, incluindo um crucifixo de ouro ornado com esmeraldas colombianas incrustadas, e moedas e barras de ouro e de prata. Enquanto alguns encontram tesouros, estátuas e até um motor da missão Apollo 11, outros descobrem cidades submersas. Durante muito tempo, dezenas de pessoas procuraram por Atlântida, a famosa cidade submersa. Porém, em 1999, o arqueólogo francês Franck Goddio descobriu uma cidade inteira no fundo do mar. Chamada pelos gregos de Tonis, ela era mais conhecida como Herakleion, em homenagem a Hércules. Herakleion era uma cidade portuária que remonta aos tempos dos faraós egípcios e era tão importante que era em seu templo que os novos faraós recebiam o poder divino dos deuses. Porém, como podemos ver, nem mesmo os deuses da mitologia egípcia puderam proteger a cidade, que foi parar no fundo do mar. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas acredita-se que algum cataclismo afundou a cidade nas águas do mar Mediterrâneo, por volta do século II a.C. Desde que foi descoberta, arqueólogos já fizeram diversos achados incríveis, como casas, templos e edifícios públicos, estátuas enormes, vasos, ouro, bronze, moedas e embarcações que as pessoas achavam que eram apenas um mito. Todas essas descobertas estão ajudando os arqueólogos a tentar construir a imagem de como era a vida e o cotidiano nessa cidade. Para finalizar, caros amigos, que tal falar de um cemitério de locomotivas no fundo do mar? Em 1985, por acidente, esse cemitério foi encontrado por Paul Hepler, enquanto mapeava o fundo do oceano. A localização do cemitério é muito próxima à costa de Nova Jersey e apenas alguns quilômetros da costa e a 30 metros de profundidade. As locomotivas são modelos raros que foram produzidos apenas por um período limitado de tempo.
Quando foram construídas, elas estavam bem desatualizadas em relação a outros modelos, pois pesavam aproximadamente 15 toneladas, enquanto as outras locomotivas que estavam sendo produzidas pesavam 35 toneladas. Embora não haja registros sobre locomotivas perdidas, acredita-se que elas tenham ido parar no fundo do mar por volta de 1850. Especialistas acreditam que as locomotivas estavam sendo enviadas de Boston para algum outro lugar em um navio, quando uma tempestade atingiu a área. Mas também existe a hipótese delas terem caído do navio, ou talvez tenham sido intencionalmente atiradas ao mar para aliviar o navio nas águas turbulentas. Curiosamente, as locomotivas estavam em muito bom estado por estarem submersas por mais de um século, e há até planos de retirá-las da água para que sejam restauradas. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço! Tchau!